Olá pessoal, voltamos aqui no canal Jogo da Vida Real e hoje o tema será Igreja Católica. O que é que eu tenho achado da Igreja Católica nesses últimos tempos e o que a gente pode aprender com tudo isso, né? A Igreja Católica, ela é portadora de muitas polêmicas, inclusive o fato da escravidão, o fato da Inquisição e outras polêmicas como abuso de autoridade e abuso infantil, né? Teve muitos casos relacionados. E não vou passar pano, porém temos que retratar dos fatos. Quando a gente fala sobre a escravidão, como é que foi isso? O Papa lá da época autorizou Portugal a escravizar os muçulmanos, se eu não me engano, né? Várias igrejas foram construídas com mão de obra escrava e tudo mais. Mas tem que levar em questão a época, né? Porque escravidão, quanto mais no passado a gente olhar, mais a escravidão era comum. Na China antiga, no Japão, as pirâmides do Egito. Aí a galera fala, eu vou trazer um vídeo aí só sobre a escravidão no Egito. A galera fala, mas os egípcios não era uma escravidão tão pesada, né? Eles tinham direitos, tinham cargos importantes. Os escravos no Brasil também tinham cargos importantes. Nem por isso deixa de ser algo imoral, né? Quem não sabe aí, Dom Pedro I tinha um guarda-costas chamado Inácio Corta-Orelha, que era um capoeirista. E o filho dele, Dom Pedro II, também tinha um cuidador, né? A babá do Dom Pedro II era um escravo, né? Você vê, eles confiavam o príncipe a um escravo, né? Então, se você dá mérito para o Egito, você tem que dar mérito também para a escravidão brasileira, né? Então, por que o Papa liberou a galera a escravizar os muçulmanos? Porque os muçulmanos faziam isso, né? A galera ali que era eles simplesmente matavam qualquer judeu ou cristão, né? Por causa dos deuses deles lá, Alá, né? Eu vou dar uma visão geral sobre Deus, né? Porque que tem todos esses conflitos. Mas os muçulmanos, eles escravizaram muita gente na África e eles tinham a tradição também de capar os escravos, né? Seja ele cristão ou negro africano também, porque eles invadiram a África, escravizaram bastante, se tornaram muçulmanos. A África também invadiu a Europa, escravizou os europeus, pela influência muçulmana, porque a religião, né, foi bem predominante ali na África antes dos cristãos chegar. E aí, quando as tropas de Portugal chegaram na África, eles fizeram um acordo com o rei de Moçambique e outros reis aí, e os reis até se converteram ao cristianismo, e os negros foram traficados e comercializados, né? Porque teve a época do tráfico e teve a época do comércio, né? São duas épocas diferentes. Então, em relação a os escravos da igreja, eles eram condenados a se converterem, né, como penitência, e muitos se convertiam de coração, né, e se tornavam pessoas menos radicais, né, menos tão pró-Deus, digamos assim, no sentido. Porque na religião muçulmana ali já é uma coisa mais entre o homem e Deus, um pouquinho até individual, meio assim, e não tem muito a ver com ajudar o próximo, sabe? E já a Igreja Católica vem disso. Então, muitos escravizados pela Igreja Católica se tornaram bons samaritanos, vamos dizer assim. E para quem não sabe, era uma prática da Igreja Católica, depois de muito tempo, os caras poderem pagar
alforria e viverem uma vida normal, tanto que até hoje não se tem registro assim da Igreja Católica ter dado alforria aos seus escravos. Simplesmente eles pagavam o que deviam, limpavam a sua, é como se fosse uma prisão, limpavam a sua, qual é a expressão que a gente usa? Limpavam a sua ficha e tocavam a vida, já como cristãos, não eram perseguidos e seguiam a vida. Por isso muitos cristãos foram mortos pelos árabes lá, né? Por causa disso aí, que eles convertiam e a galera ia contra a religião deles, essa coisa aí de simplesmente sair matando só porque o cara é gay, mata, já era. O cara é cultua outro Deus, mata, já era, e por aí vai. Tudo que eles não crescem, já era. Em relação a os abusos, eram padres hereges, né? Eram padres que não realmente não mereciam a doutrina, estavam ali para se aproveitar das regalias, né? E muitas vezes até era um espião do rei, né? Vamos supor aí, do mesmo jeito que Lutero foi um peão do rei para fazer o protestantismo acontecer, tinham vários infiltrados do rei e vários interessados, gente que não tinha nada a ver com o império e eles queriam fazer aquilo por ganhar mérito com o rei, riqueza e tudo mais. Eles não estavam nem aí para a religião. Sabiam que a igreja tinha um grande poder de influência política e queriam se aproveitar disso. E até hoje a igreja é isso, né? Você tá vendo aí o negócio do Papa. Lá em Cuba teve arcebispo que falou, né, que os padres estavam felizes com aquilo ali. Mas assim, particularmente, a minha grande reclamação em relação à Igreja Católica nos dias de hoje é que antigamente a Igreja Católica ela era uma igreja que tinha uma mentalidade de compreensão, né? Ela buscava compreender. Tanto que aconteceu os casos de sincretismo aí, né, que tem aí espalhado pelo mundo, não só aqui no Brasil, mas eles sincretizavam justamente para criar um contraponto, assim, um argumento mais solidário e eu entendo o seu ponto de vista, mas é o seguinte, né? Então se converte aí, pá. Tinha uma conversa, né? E não era exatamente obrigatório você se converter em nada do gênero. E eles eram muito mais compreensivos, né? Eles, por exemplo, carnaval no Brasil era um grande ponto para os padres interessados realmente na fé, de ajudar os envolvidos. Bem antes também, os padres, quando tinham uma guerra, os padres e os outros ficavam empolgados para ir para a guerra também, porque lá eles iam provar sua fé perante os Deus e iriam ajudar as pessoas iriam se converter, aquelas pessoas se convertessem por meio de guerra, por meio de conflito, e elas iam ter mais fé, elas iam ser fiéis mais apegados, né? Mais verdadeiros, mais quentes, nem mornos nem frios. E hoje em dia eu vejo um católico falar porque carnaval é coisa do diabo e não sei o que lá, e é heresia e tudo mais. Sim, isso é paganismo, é heresia, porém, antigamente era tipo um grande momento para os padres, né, para os cristãos falar, pô, agora eu posso botar em prática a minha fé. Quantos santos e quantos mártires, quantos padres não iam em lugares pagãos e hereges e chegavam ali, pregavam a palavra, porém eles iam também para ajudar as pessoas. O cara estava ali sangrando, com ferimento, eles levavam para casa e ajudavam. Antigamente, no passado, um padre ele conhecia todo mundo na cidade, ele visitava todo mundo, ele sabia das particularidades das pessoas, as pessoas se sentiam íntimas ao padre para poder se confessar e o padre sabia da intimidade de todo mundo, dos pecados e tudo mais, e os padres chamavam como pai realmente. Eles, eles honravam o nome de padre, que significa pai em francês, se eu não me engano.
e eles conversavam com as pessoas. Eles iam na sua casa. Se você era um fiel muito fervoroso, ele ia na sua casa perguntar por que você não tem ido, se está tudo bem, se você precisa de ajuda. Eles iam, por exemplo, no carnaval, aí parecia alguém ali bêbado, ele ia lá e dava água, ajudava a pessoa, rezava pela pessoa e criava uma amizade com a pessoa. E não cobrava a pessoa. Depois a pessoa, por si própria, ia até o padre, queria conhecer a igreja e queria fazer a obra e tudo mais. Antigamente, o que eu quero dizer é que os padres focavam mais na obra do que na fé, né? Hoje em dia, a Igreja Católica está se tornando um protestante, praticamente. Ela está com um argumento muito, muito bíblico. E antigamente, os padres eles eram praticamente filósofos. Eles eram médicos, eles tinham conhecimento em medicina, em botânica, eles tinham conhecimento em filosofia, psicologia, eles ajudavam os fiéis psicologicamente, financeiramente, emprestavam dinheiro ou davam dinheiro, eles compartilhavam comida. E hoje em dia a gente vê aí na internet, os caras falam, mas a gente não vê um vídeo do cara, sei lá, dando comida na rua, e não fazer uma oração gratuita. Esses dias eu vi um padre falando, porque as roupas hoje em dia tem arcebispo que reclama, que fala, ei, essa roupa aí antiga, aí fica, pô, tá sumindo a tradição, na minha opinião. É o que falta hoje em dia, né? Aquela empatia do padre. Eu moro numa cidade aqui, eu não sei quem é o padre, mano. Se eu não for lá ver quem é, não tem como saber. E isso já não é nessa cidade só, na outra cidade onde eu morava também. E isso é uma coisa que a gente estranha, porque ninguém vai comentar, não, o padre tal, não sei o que lá, ele é gente boa, ele é legal, ele ali, pá. Coisa que antigamente seria comum. Então essa é a minha reclamação perante a Igreja Católica hoje em dia. Ela deixou as obras de lado, ela não procura ajudar os pobres, não põe a mão, não suja as mãos, como fez vários santos que tem na igreja, né? E elas não procuram estudar, né? Serem mais filósofos, serem mais hoje em dia podia ser melhores médicos, melhores como foi Santo Agostinho, São Francisco, e vários outros mártires aí, até o São Bento também, né? Que para quem não sabe, o São Bento ele foi até a Índia e aprendeu várias coisas e trouxe bastante informação espiritual de lá, renovou a igreja, trouxe a ordem da roupa negra lá e tudo mais, né? Então falta muito isso, entende? Falta muito da igreja estar um degrau acima, mais filosófica, mais prestativa em relação à população, mais pró-monarquia, porque a monarquia vem de uma família, né? E hoje em dia os padres não fazem questão. Por exemplo, o caso do Brasil, que foi um golpe, e tiraram a monarquia, isso aí era caso para um padre, para a igreja estar contra, até os dias de hoje, né? Porque é algo injusto em relação a tudo que aconteceu desde a época do golpe até hoje, né? Então é isso que eu acho sobre a Igreja Católica e tamo junto. Vai vir outros vídeos aí sobre a Igreja Protestante e por aí vai. Valeu.